Fala galera, então estamos continuando aqui a nossa aula trabalhando o mindset, uma das coisas mais importantes para que você possa se desenvolver no trade. Essa aula é uma das aulas que você precisa ter muita atenção e muito cuidado. Não deixe nada passar. Absorva esse conteúdo e trabalhe esse conteúdo na sua mente para que você consiga entender e comparar o que está sendo falado com a sua situação ou simplesmente que você consiga comparar com o seu modo de aprendizado dentro do trade. Isso com certeza é uma maneira muito clara e objetiva de você poder evoluir. Então, vou compartilhar o material aqui com vocês para que vocês possam continuar aqui acompanhando. Então, o material aqui já está disponível. Então a gente está chegando aqui na nossa aula 3. O assunto de hoje é como reagir às perdas. Como que você se comporta com as perdas, com seus erros? Bom, então como a gente vem batendo dentro dessa tecla, nessa comparação de esportes individuais e o trade, profissões individuais, profissões que dependem 100% da responsabilidade daquele profissional, a gente está correlacionando isso com algumas questões. Então, a gente, continuando isso daqui, como que você reage às perdas? Por que isso é importante? Porque a forma como você reage a essas perdas mostra muito o tipo de pessoa que você é. Mostra se você é um tipo de pessoa mais kamikaze, mostra se você é o tipo de pessoa que vai para cima com tudo e custe o que custar e não tem responsabilidade com os outros, não tem responsabilidade com você, não tem responsabilidade com a sua vida. E isso é muito importante para ver o tipo de trader que você vai conseguir ser, o tipo de trader que você vai conseguir se desenvolver. Então isso é extremamente importante para que você veja e entenda os seus erros, para que você possa ter consistência. Então essa é uma das questões mais importantes. Como você reage a pequenos erros, como você reage a grandes erros e o que você faz para que você possa continuar. Bom, então continuando aqui os nossos exemplos, como que um boxeador reage à perda de pontos de uma luta? Ele parte para cima com tudo ou ele segue a estratégia e aqueles pontos estão programados para serem perdidos? Então, um boxeador, quando ele está numa luta e ele está lá se protegendo, se defendendo, dando jab, e vez ou outra escapa uma defesa dele e ele acaba sendo atingido, o que acontece? Ele está perdendo pontos dentro da luta. E aí, se isso está dentro do planejamento dele, porque faz parte, às vezes, você perder alguns pontos para que você tenha acertos maiores, para que você consiga esperar e aguardar pela grande oportunidade, por mais maçante que isso seja, isso faz dele um tipo de pessoa que tem responsabilidade. Se ele é o tipo de lutador, por exemplo, que não aceita perder pontos, que ele não aceita que ele tenha sido atingido, que não aceita que aquela situação possa ocorrer, provavelmente ele vai perder a luta porque ele vai esquecer do principal, que é se defender e se proteger. Então, você precisa lembrar disso quando você vai estar fazendo um trade. Lembrar do lutador. O lutador está com os punhos erguidos, com o jogo de pernas em dia, para que ele possa se movimentar, para que ele possa lidar com essa perda de pontos, sem que isso afete o psicológico dele, o planejamento dele, sem deixar ele desprotegido. Então, o que você mais tem que lembrar do lutador bom, se um lutador está lá e ele é atingido ou começa a perder pontos, ele está tão concentrado naquilo que ele está fazendo, ele está tão determinado e com planejamento e responsabilidade, porque depende dele, que ele continua se protegendo e não esquecendo do principal. Então, como é que ele reage
a essas perdas de pontos. Ele simplesmente diz: faz parte do jogo e eu tenho que continuar, porque perder alguns pontos não significa perder a luta. É isso que um boxeador faz, é dessa forma que ele pensa, e é por isso que ele consegue vencer a maior parte das lutas, quem não se preocupa com esse tipo de questão. Como um piloto reage a uma volta ruim, ao atraso de uma freada ou escorregada do carro, quando o carro derrapa? Ele parte para cima, buscando melhorar o tempo, passando o ponto da curva, ou ele segue o planejamento, segue se defendendo para que ele possa continuar na corrida? Então, o piloto de Fórmula 1, ele preza primeiro pela integridade do carro dele, pela integridade da vida dele, ele se protege e continua e vai tirar diferença nas outras voltas, na reta, em situações em que ele já conhece, em situações que ele já treinou. Assim como o boxeador, assim como o piloto, todos têm um planejamento, todos treinam, todos passam por esse tipo de situação de, em algum determinado momento, eles erram, os outros também erram, mas é uma situação de quem erra menos. E é dessa forma que eles lidam com as perdas, é dessa forma que eles lidam com os erros, mesmo que isso custe muitas vezes a vitória integral daquilo. Ou seja, muitas vezes ele perde a corrida ou perde a luta mesmo fazendo tudo certo, que é uma perda maior, ou ficar com uma perda de uma das batalhas, mas ele não perde a guerra porque ele continua tendo integridade, continua podendo fazer aquilo e vai ter outra corrida, vai ter outra luta e ele vai conseguir nessa próxima luta ou nessa próxima corrida vencer. Então, quando eu trago isso para perto de vocês, o que eu quero que vocês entendam? Que é como um trader consistente reage a um stop, como um trader consistente reage a uma perda. Como que eu reajo a uma determinada perda? Eu simplesmente estou lá, vendo o que está acontecendo com o mercado, fazendo os meus trades dentro do planejamento que eu defini, e quando eu tenho uma perda, eu estopo, eu perco, assumo aquele prejuízo. E depois, quando eu assumo aquele prejuízo, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo dentro dos pontos que eu planejei, dentro da estratégia que eu planejei, sem aumentar lote, sem fazer médio errado, só se aquele médio estava planejado. Ou seja, eu continuo, eu sigo em frente. Então, você precisa admitir que você vai errar, mas é importante você errar pequeno, é importante você errar menos, é importante você errar com responsabilidade. É isso que faz um trader consistente de um trader perdedor, de um trader que não vai conseguir dar certo dentro do mercado financeiro. Então, você precisa pegar esse conhecimento de profissionais que são responsáveis pelo resultado, porque você é o único responsável pelo resultado e você precisa assumir essa responsabilidade, porque se você não assumir essa responsabilidade, dificilmente você vai conseguir ser um trader consistente ou dificilmente você vai conseguir dar certo dentro do mercado. Então, como que você deve reagir às perdas? Normal, faz parte do game, perdi, mas eu vou ter não sei tantas outras operações para acertar, não sei quantos dias da minha vida ainda eu vou ter para continuar acertando, continuar fazendo, e você não deve se preocupar com um trade errado em milhões de trades que você vai fazer na sua vida. Então você precisa pensar nisso, não pode fugir do planejamento. Errar faz parte, errar é bom e te mantém alerta, te mantém dentro do planejamento, te mantém no foco para que você consiga realmente ter bons resultados e seguir em frente. Então você precisa proteger esse seu mindset, você precisa primeiro se proteger, segundo você precisa treinar e depois é que você começa a ver como que você vai atacar passo a passo, devagar e aprender a lidar com pequenas perdas ou aprender a lidar com pequenos imprevistos que vão ocorrer ao longo da sua jornada. Assim, quando você está começando dentro de uma profissão, que você foi trabalhar em algum determinado lugar e você tem algum imprevisto, como é que você lida? Você senta, chora e fala que a sua vida acabou?
ou você segue em frente, continua trabalhando, supera aquilo lá e parte para cima. Então é a mesma mentalidade que você precisa ter no trade, mas com responsabilidade, porque é seu dinheiro, é sua vida, é aquilo que você está almejando para você conseguir seguir em frente. Então, um trader consistente, ele reage normalmente e estopa. Vocês precisam ter noção disso. Existem trades errados, existem trades que vão dar errado. O que não pode é um único trade derrubar tudo que você veio construindo ou todos os outros trades que você fez. Então você precisa, passo a passo, ir tranquilo, entender que a perda pode acontecer e aceitar essa perda e não fugir do planejamento, não fugir do foco, não fugir da concentração, não fugir daquilo que você planejou. É assim que você consegue ganhar a luta, é assim que você consegue ganhar a corrida e é assim que você consegue ganhar no mercado financeiro. É reagindo de forma natural e de forma a não se desestabilizar emocionalmente por um imprevisto que tenha acontecido. Tá legal? Então vamos para a nossa aula 4.